Então, galera, primeira notícia que eu separei aqui é do Valor Econômico, beleza? E a notícia fala: custo da dívida pode aumentar 360 bi com inflação e juros em alta. Estoque da dívida pública mobiliária, que hoje roda na casa dos 5 trilhões, fica mais cara. Então, o que isso aqui quer dizer, galera? Essa notícia aqui está falando da dívida do Brasil, claro. A gente tem que ter em mente que a dívida brasileira ela é muito maior internamente falando do que externa. Então, a dívida interna do Brasil é muito maior do que a dívida externa. Mas, em comparação, a dívida interna é altíssima. Então, o que acontece em momentos que a inflação está alta? O que acontece quando a taxa básica de juros sobe tanto? Então, a gente teve agora um aumento da taxa básica de juros de novo para 7,75, se eu não tiver errado, tá? Se eu tiver errado, aí me corrijam, mas acredito que é 7,75. E essa taxa de 7,75, ela no início do ano, se a gente imaginar que no início do ano ela estava próximo de 2% e que agora ela está em 7,75 e que em dezembro, mês que vem, no início do mês que vem, a gente tem mais uma reunião do Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias, para aumentar ainda mais a taxa Selic, a taxa básica de juros, a gente começa a ver que o Banco Central ele está tentando de toda forma, de forma até muitas vezes desesperada, atrair capital externo, atrair capital especulativo, atrair dólar para poder diminuir o câmbio. Porque se você diminui o câmbio, você impacta positivamente a inflação, você diminui tudo. Se você traz o câmbio mais para baixo, se você diminui essa diferença de valor entre o real e o dólar, você acaba trazendo mais valorização para a sua moeda, que no caso é o real, e isso acaba impactando na inflação. Eu vou explicar para vocês rapidamente para que vocês entendam, tá? O que causa a inflação, por exemplo? A inflação hoje, isso aqui é muito importante para que vocês entendam o desenrolar aqui das outras notícias, que a gente entra no mercado cripto e a gente vai ver várias coisas que tem muito a ver com isso aqui. Então, vamos lá. O que acontece? A inflação hoje ela é causada por diversos fatores, mas um dos principais fatores que causa a inflação é o desajuste do câmbio. Então, quando o dólar está muito alto, a inflação ela tende a comer solta, ela tende a ficar muito explosiva. Por quê? Porque a inflação, tudo que a gente faz aqui, o Brasil é um exportador absurdo de commodities. Então, tudo que a gente faz aqui, no ramo da agricultura, por exemplo, do agronegócio, ele é cotado em dólar. Então, vamos supor, eu, Thiago, sou um fazendeiro. E aí, eu estou aqui com a minha fazenda, minha plantação de soja ou minha criação de gado, seja lá o que for, e eu tenho essa plantação gigante, eu sou um cara que produz, sou um produtor absurdamente grande aqui no Brasil, e o saco da minha soja, por exemplo, ela está cotada em tantos dólares. Se o dólar sobe demais, das duas uma, ou eu faço o mercado doméstico, que é o mercado interno aqui do Brasil, pagar mais caro pela minha soja, porque o dólar está mais alto, ou eu vou mandar minha soja para fora e vou mandar só a soja ruim para cá para dentro. E quem quiser comer soja boa vai ter que pagar mais caro. Então, toda vez que o dólar aumenta, a inflação ela tende, e a inflação nos alimentos mais básicos, tá? Arroz, feijão, todos os alimentos bem básicos. Ele tende a subir também, porque esses alimentos, como o Brasil é um exportador muito forte desse tipo de alimento, esse alimento acaba subindo de preço lá fora. E se sobe de preço lá fora, o fazendeiro, o cara que é do agronegócio, ele vai preferir mandar para fora do que alimentar o mercado doméstico. Ou, se for alimentar o mercado doméstico, ele vai subir o preço. Por isso que em momentos de crise, como a gente está vivendo agora, e momentos que a gente vê o dólar desajustado na balança ali, no câmbio, a gente acaba vendo preços do arroz, por exemplo, chegar a 50 conto, a carne chegar a ficar caríssima. Por quê? Porque vale muito mais a pena para o produtor mandar para fora do que alimentar o mercado doméstico. E se ele alimenta o mercado doméstico, ele vai cobrar o preço como se estivesse mandando para fora. Então, o que o Banco Central faz? Ele olha isso, ele vê que o pobre está comendo osso. Ele vê que a galera está passando fome, está passando muita necessidade. Isso é péssimo para governo, para qualquer governo. Seja o governo de esquerda, seja o governo de direita, os caras não estão nem aí para o pobre que está comendo osso, mas eles estão aí para a candidatura dele, para como vai ficar a imagem deles e tudo mais. Então, o que acontece? Eles pegam e começam a tentar arrumar formas de controlar essa inflação. E qual é o primeiro ponto que eles tentam fazer para controlar a inflação? É ajustar a taxa de câmbio. E aí entra a taxa de juros, a Selic. O que é a Selic? A Selic ela é a taxa básica de juros, que baliza todas as taxas de juros do Brasil, tudo que gira em torno de taxa de juros tem a Selic como base.
E a partir disso, o governo ele pega e ele eleva essa taxa de juros, essa Selic, essa taxa básica de juros. Então, no início do ano estava 2%, hoje já está quase 8%. E é muito provável que no final do ano a gente tenha aí mais 1,5% de elevação, levando a taxa de juros aí muito próxima de 9 ou até mesmo acima de 9. E qual é o intuito de fazer isso? O governo ele aumenta a taxa de juros para que ele consiga atrair capital especulativo, para que ele consiga fazer com que pessoas que estão em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, eles olhem para o Brasil e falem, caraca, o Brasil está com a taxa, está pagando juros bom, então vamos investir no Brasil? E aí a galera traz dólar para cá. É isso que acontece normalmente. Os países subdesenvolvidos, países emergentes, são países que naturalmente têm a sua taxa básica de juros Selic mais alta do que o normal, do que o resto dos outros países mais desenvolvidos, porque com isso ela atrai capital, ela atrai dólar, ela atrai dinheiro. E se tem mais oferta de dólar aqui no Brasil, consequentemente, a gente tem um real valendo mais, porque a gente tem a relação de livre mercado, oferta e demanda. Então, isso, atrair dólar para a economia brasileira faz com que o real valha menos, ou valha mais, foi mal. E acaba fazendo com que o câmbio ele volte para o lugar. E a gente não veja essa discrepância tão grande, onde R$1 está valendo 5,70, por exemplo, 5,80. Um dólar está valendo R$5,80. Então, é absurdo. Então, o que o Banco Central está tentando fazer? Ele está tentando trazer os juros para cima para poder tentar atrair mais capital especulativo, para assim conseguir fazer com que o real valorize e, consequentemente, a gente conserta toda a balança comercial, onde o fazendeiro ele vai passar produto aqui para o Brasil mais barato, vai preferir mandar para o mercado doméstico do que exportar, e aí a gente começa a ver a economia voltar para o trilho, a gente começa a ver a economia voltar para o eixo, de modo que as pessoas vão começar a conseguir acessar coisas como coisas básicas, como alimento, arroz, feijão, soja, milho, todas essas coisas, muito mais barato do que está agora. O problema é que toda vez que você aumenta os juros, e olha, gente, prestem atenção, porque isso é bizarro, eu vou até voltar a tela aqui para que vocês entendam. Isso é bizarro, por quê? Porque toda vez que o mercado ele tenta ajustar os juros, ou seja, toda vez que o mercado tenta subir os juros demais, isso é um tiro que pode sair pela culatra. Por quê? Como que o Estado se endivida hoje? O Estado ele se endivida através de pegar dinheiro emprestado, certo? Com quem que ele pega dinheiro emprestado normalmente? Ele pega dinheiro emprestado com a própria população. Toda vez que você compra um título do governo, você está financiando o governo, você está emprestando dinheiro para o governo, é isso que você faz. Só que você olha, você como investidor, no Brasil, quando você compra um título, você está investindo no Brasil. Você olha para o Brasil e pensa assim, cara, o Brasil está extremamente endividado, o dólar está valendo pra caramba, o real não está valendo quase nada, as coisas estão extremamente caras. Eu não vou emprestar o meu dinheiro à taxa que estava antes, quando a economia estava melhor. Eu vou querer uma taxa maior. E para piorar, o Brasil ainda eleva a taxa Selic. E aí o que acontece? Todos os investimentos começam a ser balizados na taxa Selic. E aí o Brasil fica mais endividado. Por quê? Ele se obriga a ou cortar a dívida. Então, cara, antes eu estava te devendo, eu ia te pagar em 5 anos. Agora eu vou te pagar uma taxa menor, mas vou te pagar em 2 anos. Então eu encurto a dívida e sou obrigado a quitar essa dívida muito rápido, ou eu alongo a dívida, mas alongo a curva de juros longo. Então, o que eu faço? Eu faço juros que eu estou pagando hoje, que é 5%, por exemplo, se eu esticar a dívida, ele acaba ficando 3 vezes mais do que isso daqui a 3 anos. Entendeu? Então, isso fica muito maior. Então, isso gera um endividamento absurdo no Brasil. Como a gente tem visto aqui nessa notícia, custo da dívida pode aumentar 360 bi com inflação e juros em alta. Ou seja, aumentar a taxa básica de juros sem diminuir a inflação, a gente acaba fazendo com que a dívida aumente e com que o capital especulativo que a gente quer atrair, aumentando os juros, não entre no Brasil. E a partir disso a gente se endivida cada vez mais. Tá? Então, galera, por que eu tô falando isso aqui? Porque eu quero que vocês entendam que o Brasil não tá bem das pernas. E toda vez que eu trago, eu sei que tem uma galera que não curte. Ah, não, Thiago, eu vim aqui pra tua live para saber sobre quais são as criptomoedas que vão botar R$1 milhão no meu bolso e tudo mais. Mas, galera, isso aqui é extremamente importante. Às vezes, isso aqui é muito mais importante do que saber qual é a cripto que vai botar milhares e milhões de reais no teu bolso. Sabe por quê? Porque sabendo disso aqui, você consegue sobreviver ao inverno cripto. Sabendo disso aqui, você deixa de perder dinheiro. Porque você sabe que ano que vem o mercado provavelmente vai cair. E a partir disso, você sabe como gerir o seu dinheiro e como identificar índices e coisas que são extremamente importantes
para que o seu dinheiro não perca valor, beleza? Então, é muito importante que a gente entenda que o Brasil está muito endividado, continuará se endividando, e a única saída realmente é o Bitcoin. Fechado?